Olá, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. O evangelho dessa sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, está em João, capítulo 5, versículos de 33 a 36. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Assim você me ajuda a evangelizar. Assim você é a luz do mundo, levando a palavra de Jesus, palavras de vida eterna, a muitos corações. Se inscreva no canal. Vamos ao evangelho de hoje então? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 5, versículos de 33 a 36. Naquele tempo, disse Jesus: Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras do meu Pai, as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido Jesus, aqui vai dizer aos homens: vocês viram as obras e o testemunho de João? João era uma luz que brilha, que ilumina, que aquece. Mas vocês apenas por uma hora, quiseram estar na presença da luz de João. Depois vocês se afastaram. As minhas obras e o meu testemunho ainda são maiores do que o de João. O que Jesus está dizendo? Querendo nos ensinar, querendo nos dizer com esse evangelho de hoje. A luz ilumina, a luz aquece, mas a luz também mostra os defeitos. Se está tudo escuro, você não percebe as imperfeições, os defeitos, as falhas. Mas se a luz resplandece, aí você começa a perceber os defeitos, as falhas. Os homens iam a João. João pregava com autoridade e poder. Só que João revelava também com a sua pregação aquilo que precisava ser corrigido na vida daqueles homens. Jesus prega com maior autoridade que a de João, com maior poder que João. Jesus cura os cegos, solta a língua dos mudos, abre os ouvidos dos surdos, faz andar os coxos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, caminha sobre as águas, multiplica os pães. Jesus faz uma pregação tremenda em poder, em glória. Mas, além da pregação de Jesus tremenda em poder e em glória, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, como vai dizer o próprio São Pedro, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 6. Aonde iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. O que significa isso, essa expressão de Pedro, que dá nome a esse programa aqui do nosso canal Subindo a Montanha, Palavras de Vida Eterna? Significava que aquelas palavras de Jesus impactavam o coração daqueles homens. Aquelas palavras de Jesus, quando tocavam no coração daqueles homens, transformava o coração daqueles homens de uma tal forma que incendiava o coração daqueles homens. E aqueles homens percebiam que eles precisavam daquela palavra para ter vida e vida eterna. A palavra de Jesus era tão poderosa, tão cativante, que os homens sentiam-se como que impactados mesmo. Como alguém que toma um soco e sente o impacto do soco. Era o poder da palavra de Jesus. O Evangelho vai dizer que Jesus pregava com autoridade. Não como os fariseus e os escribas, mas pregava com autoridade. Palavra de vida eterna. Palavra que não é só dessa vida, mas palavras que tocam lá no âmago. Como vai dizer o Hebreus, a palavra de Deus é viva, mais eficaz que uma espada de 2 gumes e penetra a divisão entre o corpo e a alma. Assim penetrava a palavra, as obras, o ministério de Jesus. Mas da mesma forma que João
Jesus expunha os defeitos das pessoas. Alguns, graças a Deus, como Zaqueu, como Maria Madalena, como Mateus, ao se deixarem impactar pela palavra de Jesus, deixavam-se também arrastar pelo ministério de Jesus, que dizia: vem e segue. E todos aqueles que se convertiam seguiam a Jesus. Se não seguiam literalmente caminhando atrás de Jesus, como os 12 apóstolos, seguiam a Jesus obedecendo a sua palavra, e nunca mais a vida deles era a mesma. Mas infelizmente, existiam aquelas pessoas que eram como aquela parábola de Jesus do semeador, que o semeador saiu a semear e lançar a semente. Uma caiu em terreno pedregoso, outra caiu à beira do caminho, outra caiu entre os espinhos. A que caiu à beira do caminho, o pássaro comeu. A que caiu entre os espinhos sufocaram. A que caiu entre o terreno pedregoso, começou a nascer, mas logo a secura e a aridez do terreno fez com que a semente morresse. Assim muitas vezes tem sido o nosso coração. Isso que Jesus diz na palavra de João. Muitas vezes se repete nas vidas dos cristãos ainda hoje. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Queridos, eu tenho, graças a Deus, 21 anos de conversão. 21 anos de conversão. Esses 21 anos de caminhada, que a cada dia é uma nova conversão, esses 21 anos de caminhada, quantos irmãos ficaram à beira do caminho? Quiseram se alegrar apenas por uma hora e voltaram para a vida velha, voltaram para o pecado, porque a palavra de Jesus é exigente. Vai chegar uma hora em que Jesus vai falar: você não pode servir a dois senhores, ou vai amar a um e odiar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você não pode servir a Deus e ao sexo, você não pode servir a Deus e aos prazeres, você não pode servir a Deus e a você mesmo. Porque muitas pessoas vêm seguir a Jesus, não buscando Jesus, mas buscando a si mesmo. Querendo não Jesus dos milagres, mas os milagres de Jesus. Vem buscar a Jesus querendo consolação do coração, vem buscar Jesus querendo cura, vem buscar Jesus querendo satisfação da alma, vem buscar Jesus querendo emprego, vem buscar Jesus querendo muitas coisas. Mas não vem querer servir ao Senhor. E quando Jesus pede que ele abandone o pecado, que ele abandone a vida velha, aquelas pessoas que viviam em adultério dizem: mas é muito demais. Até que eu seguia Jesus, agora eu vou voltar para trás. Só alegra-se com Jesus por uma única hora. Aquelas pessoas que eram casadas, mas que eram casadas não, digamos assim, se uniram, mas não se casaram na igreja. Quando chega a exigência do evangelho e o convite a receber o sacramento do matrimônio, assim também é demais. Aqueles jovens que viviam um namoro errado, sem castidade, viviam sexo antes do casamento, quando chega a exigência de viver a castidade, mas aí é demais. É muito radical. As coisas já mudaram. Século XXI. O que era pecado antigamente não é pecado hoje. A igreja está com a cabeça da Idade Média. E se alegram com Jesus por apenas uma hora e voltam atrás. Apostatam da fé, traem a Jesus, viram as costas para Jesus e caminham a passos largos rumo ao demônio. Queridos, o que era pecado ontem é pecado hoje e é pecado sempre. Porque Deus não muda. E os mandamentos e a lei de Deus não mudam. Siga Jesus. Por mais difícil que seja, troque tudo por Jesus. Vale a pena. Jesus vale muito mais a pena do que o prazer sexual. Jesus vale muito mais a pena do que o dinheiro. Jesus vale muito mais a pena do que o conforto. Jesus vale muito mais a pena do que o namoro. Jesus vale muito mais a pena do que o emprego. Jesus vale muito mais a pena do que tudo. Porque tudo passa e só Deus fica. Dizia Santa Teresa d'Ávila: tudo passa. Só Deus não passa. Só Deus permanece. A nossa vida passa. Logo a gente vai passar. Marcos capítulo 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aquele que se alegrar com a luz apenas uma hora. Hoje quero te fazer uma proposta. Troque tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Coloque Jesus no primeiro lugar da sua vida. E
siga o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Empenhe o seu 100% para ser agradável a Jesus e para seguir os seus mandamentos. Mesmo que você tenha que abandonar a vida velha, como Maria Madalena fez, como Mateus fez, como Zaqueu fez, como Santo Agostinho de Hipona fez, como tantos e tantos santos fizeram. Mesmo que você tenha que abandonar os seus sonhos, como São Francisco de Assis, que sonhava ser cavaleiro, que sonhava conquistar a nobreza pelas armas. Mesmo que você tenha que abandonar os seus sonhos, vale a pena. São Francisco trocou a glória desse mundo, o dinheiro desse mundo, por Jesus. E foi conhecido como irmão sempre alegre. Porque a alegria verdadeira é Jesus. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A nossa alegria perfeita é Jesus. Todos nós buscamos a felicidade. Mas aquele que busca a felicidade onde ela não pode sim ser encontrada, só encontra amargura, decepção e tormento. Talvez há muito tempo você tenha seguido a Jesus e tenha abandonado Ele. Talvez você tenha seguido Jesus apenas por uma hora, se alegrado com a luz apenas uma hora. E hoje, por providência de Deus, esse vídeo chega até você. Dê ouvidos a Jesus. Ouça a voz de Jesus que hoje te diz: vem e segue. Abandona o pecado. Você pode, você consegue. Abandona o pecado. Às vezes o coração diz: mas é para sempre, nunca mais eu vou poder fazer isso, nunca mais eu vou poder fazer aquilo, nunca mais eu vou poder viver isso. Quanto tempo é nunca mais? Quanto tempo você vai viver? Você vai viver quantos anos ainda? Você não sabe. Talvez o seu nunca mais seja hoje à noite. Talvez o seu nunca mais seja daqui a 5 minutos. Você infarta e morre. E aí? Tudo passa. Só Deus fica. Vem seguir Jesus. Porque vale a pena. E persevera no seguimento do Senhor, na vivência dos mandamentos, até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. No céu tem um trono com o seu nome, te esperando. Conquista o céu. Conquista o céu. Porque isso é a única coisa que vale a pena. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.